Não. Mas como... Vamos começar, né, Paulo? Vamos nós dois aqui. Esse cara, esse cara é campeão mesmo. É. Obrigado, Paulão. Aí a gente vai vendo quem que é um cara experiente no yoga do riso. Mas como eu estava falando, eu vou iniciar essa nova forma de estar trazendo o Saúde e Riso para a gente, porque tem muita gente que não tem possibilidade de estar aqui 7 horas da manhã, não tem interesse, são às vezes pessoas muito ocupadas e tem conteúdo para trazer a gente. Então, você pode fazer uma gravação, e a gravação, aliás, foi assim que eu comecei o Teoria do Riso antigamente. A gente começou com vídeo. E eu vou voltar a isso, mas não constantemente, porque senão cansa. Mas a gente Aham. vai ter um vídeo da Bel Ribeiro falando do trabalho dela e a gente vai comentando. Eu posso parar à medida que a gente for tendo aqueles insights, eu paro, a pessoa comenta e depois eu continuo o vídeo, tá? Então, hoje a gente vai conhecer um pouco do trabalho dela, que o trabalho dela é uma coisa bem ampla, vocês vão ver que ela é uma pessoa muito experiente no yoga do riso e tem várias coisas que podem ser usadas por pessoas que estão trilhando, que de repente não estão aqui, mas mais tarde vão ver o vídeo, tá? E aí eu queria que vocês fizessem esse papel de interferir na hora que surgir alguma coisa para vocês na fala da Bel, tá? E eu vou fazer isso também. Então, eu vou começar já pelo título, na parte que me toca, porque também é uma outra novidade. O riso é uma coisa que ele permite um universo muito grande de abordagens. Se você for partir para a risoterapia e yoga do riso, então, do mesmo jeito. E só que eu aprendi uma coisa com o sujeito, cara, que ele era vendedor, cheirava cocaína, era um maluco do caramba, mas ele falou uma coisa que ficou gravada na minha mente inteira. Ele falou o seguinte: o mal do malandro ele achar que está sempre em voga, que ele está sempre garotão. Ele não consegue se adequar ao tempo dele, perceber que está envelhecendo. Ele quis falar sobre a pessoa viver o momento dela. Cara, eu absorvi aquilo e só que a gente esquece. Então, às vezes, você, no seu trabalho, na sua diversão, no seu cotidiano, você esquece que o tempo está passando para você e para o seu corpo. Isso tem um significado profundo. Só que a gente não se dá conta, a gente, iludido pela realidade, pelos apegos, a gente vai transitando com pouca consciência. E aí o que, é que acontece? Você se perde. Você está com 70 anos, às vezes com 50, às vezes com 45, e não está dando conta que o tempo passou, aí está querendo ouvir música rock and roll, dançar na boate, conquistar uma nova paquera. Pô, tu já casou 3 vezes, já teve 5 filhos, ainda está pensando em namorar, meu camarada? Tem alguma coisa difícil aí nessa tua história. Então, a gente não vai somando as experiências para trazer uma visão mais ampla de vida. E eu, de alguma forma, estava sendo traído nesse aspecto. E aí, o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi assumir a minha idade. Eu sou um idoso. Eu sou 60 mais. Mas existe uma ilusão de que a velhice só começa a partir dos 45, que é o que a OMS prega. O processo de envelhecimento começa aos 45 anos. E aí tem uma coisa muito curiosa, que é eu não sei se vocês conhecem o Rudolf Steiner da antroposofia. Ele trouxe uma grande contribuição, no meu ponto de vista, que são os setênios. Você dividir a vida de 7 em 7 anos. E ele fala que como é que se diz?
O desenvolvimento completo da consciência só se dá no 7º setênio, ou seja, aos 49 anos. A maturidade que ele quis dizer. Ou seja, de alguma forma coincidiu o período que a OMS definiu como envelhecimento com a maturidade da consciência. Só que tem um detalhe, isso vai variar, porque não, cara, nem os 45, nem os 49. A gente sabe que cada um tem um processo próprio. E se a gente fizer uma análise simples, a gente percebe o seguinte: é da natureza que o processo do ego, ou seja, o pensamento em si, em torno de si mesmo, essa acumulação se dê até uma certa idade. Depois você precisa começar a expandir. E aí eu acredito que dentro do processo de cada um, você vai ter o processo do que a gente antigamente chamava de envelhecimento. Aliás, antigamente não, você pode continuar chamando de envelhecimento. O que a gente precisa fazer é dignificar, é vangloriar o envelhecimento, inclusive a morte. Porque quando você trata de forma discriminatória, você está separando, você está tirando da totalidade aquele processo. Então, quando a gente fala que a morte é uma coisa difícil, quando a gente pensa que a morte é uma coisa difícil, você está evitando a morte. A mesma coisa se dá com a questão do envelhecimento. Então, eu resolvi fazer um programa chamado Riso 50 mais, ou seja, a busca da felicidade, da continuidade da felicidade após os 50. E o significado que vai ter essa felicidade vai ser muito amplo, porque vai ser de cada um. Aquela pessoa que está lá atrás, que ainda aos 50 anos não conseguiu ter uma abertura de vida, de visão de vida, talvez felicidade para ela seja ter um pouquinho mais de maturidade, um pouquinho mais de abertura da consciência. Já aquela pessoa que nunca cuidou da saúde, o corpo está todo arrasado, está todo tombadinho ali, talvez para ele felicidade seja experimentar a saúde no corpo novamente. E por aí vai, porque a gente é um processo múltiplo que a felicidade vai se adaptar a cada necessidade das pessoas. Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar tratar basicamente de saúde psicofísica. Tá? E tudo isso tem a ver com o vídeo hoje da Bel. Eu vou começar porque eu já dei uma entrada bem longa aqui. Se alguém quiser falar alguma coisa, fiquem à vontade. Mas o fato que hoje está sendo um marco foi uma coincidência, porque eu quis entrevistar a Bel, porque eu acho que ela reúne uma série de características que são bem interessantes dentro do yoga do riso. Mas aí coincidiu com o meu processo de identificação de público e, cara, isso aconteceu porque, fora a Karina, que já está dentro dos processos dos 40, o resto, todo mundo aqui já tem cabelo branco. Então, eu disse, pô, meu público, quem está me assistindo, quem está conversando, e hoje em dia eu vejo claramente que é uma questão de energia, por mais que você tenha uma linguagem, você se sinta jovem, o jovem não se identifica com você e, de alguma forma, você também começa a olhar para o jovem como uma pessoa imatura, não sei o quê. É uma questão de energia. Cada momento você está transitando em energias diferentes. Então, não adianta. Então, nosso público, a partir de hoje, vocês podem esperar que nós vamos ter mais conteúdos relacionados ao envelhecimento ou à soma da experiência. Isso. Soma da experiência é uma forma de ver o envelhecimento de uma forma bem interessante. Mas vamos começar. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Senão, eu vou começar o vídeo, vou compartilhar aqui o vídeo, porque eu não me preparei para isso. Eu vou ter que entrar na pasta aqui onde está esse vídeo.
e poder compartilhar com vocês. Se alguém quiser, enquanto isso, ir falando, é só abrir o microfone e dar seu parecer sobre como você vê o processo de soma de experiência através do tempo ou envelhecimento. Oi, gente. Não vou abrir o microfone, o vídeo aqui, que ainda estou nos preparativos, mas eu queria trazer uma reflexão em relação ao tempo, porque o tempo, ele Desculpa, está na Karina, nossa deixa eu só travar mente. aqui para você poder continuar teu comentário. Pode continuar. O tempo, ele está na nossa mente. É a nossa mente que vê o tempo. Então, essa questão, e outra coisa também em relação ao que tu colocou, tem essa questão da consciência corporal que vem com o passar dos anos, mas nós somos espíritos tendo uma experiência terrena, então os nossos espíritos já passaram por muitas, né? Então tem várias coisas para refletir a partir dessas questões que tu colocou aí, mas eu só quis pontuar essas duas coisas. Eu Vamos lá. achei ótimo o teu comentário, Karina, porque você é uma comprovação exata do que eu falei. Não tem esse negócio que a velhice começa nos 45 ou nos 49. A abertura de consciência de cada um vai ser determinada pelo processo dela. Então, a Karina é um pouco mais nova e está falando aqui de uma forma ampla. E eu acredito que existam muitos jovens, sim, cada vez mais. O pessoal está com esse negócio de geração X, Y, Z, não sei o quê, que tenham capacidade de estar participando, mas nem sempre a energia vai bater, entendeu? Às vezes a pessoa é atraída por uma visão, visão aí no caso que eu estou falando de imagem. Olha, muita gente de cabelo branco, ela se sente oprimida naquele meio. Mas vamos tentar compartilhar o vídeo. Eu sei de uma coisa, Karina, você é muito bem-vinda. O que você falou do tempo é muito interessante, porque é uma coisa da nossa mente, e a nossa mente ela é a cada momento criativa, entendeu? Então, realmente, o tempo foi uma criação da mente, e eu estava observando, nesse processo, a gente tem o hábito de determinar a vida no período entre o nascimento e a morte. Só que é uma coisa muito curiosa, isso é coisa para a gente ter mais debate ainda. A ciência ainda não conseguiu determinar o momento que a gente nasce. O que a gente morre, então, muito menos. Nunca foi nem estudado direito. Aliás, desculpe, minto, já foi estudado e ainda não conseguiram determinação. Então, é coisa da nossa mente. Você não sabe nem quando nasce, nem quando morre. Então, como é que tu vai querer determinar quando é que tu está velho? Um abraço, Paulão. Bom dia para você, meu camarada. Um beijo, depois dá uma olhada com calma. Eu também tenho agora às 9 horas lá em São José dos Pinhais uma sessão para fazer, então. Depois eu Bom converso. trabalho, Beijo. então, Paulão. Então, vou Olha, aproveitar e vou e só tem começar aqui. mais uma coisa que eu quero falar, que tem aquela ciência que está começando a ser desvendada agora, que é da neuroplasticidade, né? Que os cientistas estão descobrindo que sim, a gente pode criar novas células e que essa história que os neurônios vão morrendo com o tempo não existe. Então, essa questão da neuroplasticidade é um assunto aí que vai crescer muito, porque cai por terra vários conceitos que se tinha até hoje, né? Então, só para trazer mais um Muito ponto aí. boa, dona Karina. Muito boa, porque você imagina o seguinte: a gente sabe que o processo da realidade ele se dá por repetição. Se a gente começa a olhar para a neuroplasticidade, e também a gente sabe que a nossa realidade é produto da nossa mente, ou seja, pelo menos algumas pessoas acreditam nisso. Tudo aquilo que você pensa
você cria e acontece. Se você começa a determinar que você tem uma capacidade de expandir os seus neurônios, ou seja, apesar que a gente não pode confundir mente com neurônio, tá? Mas, de qualquer forma, é um aspecto físico da gente que a gente pode manter, que a gente pode expandir. Você está começando a dizer o seguinte: olha, se o neurônio era o motivo pelo qual você envelhecia, isso já não é mais barreira, você pode estender a sua vida. Se você estende a vida, você estende também os marcos do que seria velhice e do que seria juventude. E por aí vai. Mas vamos lá, porque, cara, hoje é um dia que a gente vai falar do envelhecimento de uma forma generalizada. Mas, pois é, Karina, tu acabou me atrapalhando, mas eu vou trazer. O Saúde Riso, já troquei tanto nome que o Saúde Riso vai ser agora tipo um multicanal. E eu vou trazer 4 tópicos, 4 eixos de discussão, que vai ser o seguinte: saúde, que é o que a gente está habituado, a minha dor, ou seja, uma oportunidade para as pessoas falarem dos próprios processos dolorosos, porque uma outra coisa que é muito, como é que se diz, tem um preconceito muito forte, é muito demonizada, é a questão da dor. A gente tem muita ignorância. A partir do momento que houve um livro chamado A Dor como Caminho, você percebe que tem a oportunidade de você ressignificar a dor. E a proposta talvez seja essa. Tem várias propostas. Para muita gente vai ser interessante falar sobre a própria dor, para muita gente não vai querer saber, mas a gente tem essa possibilidade. Espiritualidade, e aí, no caso, espiritualidade não é religião. A gente vai, por exemplo, a gente, de alguma forma, o que a Karina está trazendo é espiritualidade. A gente está falando sobre o tempo do espírito, o tempo do apesar que o espírito não tem tempo, mas como é que a gente identifica essa coisa. E outros assuntos, aí são abordagens que você pode ter de sociologia, de antropologia, tudo relacionado ao riso, ao sorriso, à alegria e à vitalidade, porque a ideia é cada vez mais trazer para a consciência que o fato de você ter mais de 50 anos não significa que você tenha que ter uma senilidade. Outra coisa que a gente também precisa se habituar, com o termo senescência e senilidade. Senescência é o processo de envelhecimento funcional e senilidade, o oposto. Então, a gente tem que assumir essas palavras e dizer, não, eu posso ter um processo de passagem pelo tempo, um processo de somatização funcional, saudável, que vai me levar, sabe lá onde? Muita gente vai se identificar com a morte. Eu já estou a fim de começar a me identificar com a minha transcendência. Mas aí fica para o momento da espiritualidade. E vamos tentar começar no vídeo da Bel Ribeiro, porque senão é até um desprestígio para a convidada. E eu espero que vocês façam intervenções. Deixa eu botar aqui, compartilhar som. Vocês me avisam se está aparecendo tudo bonitinho. Vocês vão perceber que a fala dela está um pouco acelerada, porque a entrevista foi grande, eu fiz um corte e acelerei para poder caber aqui. Está aparecendo para vocês? Sim. Sim? Então, agora vamos lá. A primeira formação foi a educação física. Então, eu me apaixonei pelo ser humano, pelo movimento, através da dança. E depois da educação física, que veio a formação da psicologia e, mais recentemente, da neuropsicologia. Então, eu sou neuropsicóloga e atuo como psicóloga clínica e reabilitação cognitiva. E o yoga... Desculpe, gente, eu já vou começar intervindo. É para chamar a atenção para as formações da Bel. Ela começou como professora de educação física, tem especialidade em dança e agora é neuropsicóloga.
você vê como é que isso tem muito a ver com o yoga do riso, porque o riso é um fenômeno corporal e ela educação física. Tem dança e tem alegria, porque a dança, de alguma forma, é uma expressão, é uma forma de expressão, o que acaba trazendo alegria. Então, eu acho que ressaltar isso é importante também, porque às vezes a gente fica achando que o yoga do riso é só rir. O riso chegou para mim como uma ferramenta terapêutica que eu utilizava inicialmente só nos meus trabalhos voluntários, mas que hoje em dia todos os meus pacientes acabam se beneficiando dessa ferramenta, seja como yoga do riso, como uma sessão completa, ou o riso em si, né, o que a gente chama de risoterapia, que para mim, como psicóloga e neuropsicóloga, a risoterapia entra no âmbito terapêutico, psicoterapêutico, né? E aí tem uma vasta discussão a respeito das terapias de uma maneira geral, mas quando eu falo de risoterapia, eu estou dizendo do riso dentro da neuropsicologia, ou riso dentro da psicologia. E trabalho... Mais uma vez eu vou fazer corte. Note que aí ela usa a palavra riso, ferramenta, e ela, apesar de ser uma facilitadora, professora de yoga do riso, e vocês vão ver que com uma vasta experiência, ela faz esse corte, ela faz essa separação de yoga do riso e coloca a risoterapia, coisa que, para quem está na Abra Riso, já está sendo muito natural. No consultório clínico, como eu te falei, com reabilitação de pessoas idosas ou não, de pessoas com alguma questão que necessita uma reabilitação cognitiva, psicoterapia há mais de 20 anos. E o yoga do riso, como eu te falei, entrou para mim dentro do meu voluntariado, logo que eu cheguei, aliás, antes de eu ir para a Índia, né, quando eu fiz a primeira formação com a Joanne Helms, a querida Ana Banana, foi mesmo... por curiosidade, a minha irmã Silvia Regina, ela ajudava nas formações a trazer os grupos para o Brasil da Joanne, e foi por uma curiosidade e me apaixonei, primeiro pela Joanne, aquela figura. E fui conhecendo cada vez mais o yoga do riso, e quando fui para a Índia comemorar os 50 anos lá, acabei optando por também fazer a formação com Madan Kataria, e aí a paixão, né, selou. Eu entendi mais a fundo a profundidade dessa ferramenta, a força que essa ferramenta tem para o mundo, e o mundo foi me convidando mais e mais para me conectar com vocês todos, né? E o Brasil cresceu muito com o yoga do riso nos últimos tempos, ainda mais na pandemia. E vocês fazem um trabalho lindo de pesquisa. Eu sigo no meu trabalhinho ali há anos, que eu venho sempre com o meu grupo de pessoas idosas, o meu clube do riso do Centro de Convivência do Idoso aqui de Arujá, já há muitos anos. Aqui eu vou fazer outro corte. Me chama a atenção o fato de uma pessoa que teve uma vivência com a Ana Banana, que trouxe yoga do riso para o Brasil, trouxe a Ana Banana para o Brasil, cara, fez curso com Madan Kataria e aplica já há muitos anos. Ela optou por manter um foco no trabalho dela. E eu tenho quase que uma obsessão de querer levar o yoga do riso a se tornar cada vez mais conhecido, a fazer processos de integração entre grupos e pessoas de forma a popularizar o yoga do riso. As duas coisas são complementares, porque você vê o seguinte, o trabalho que ela faz é super importante, porque as pessoas que estão praticando yoga do riso com ela estão aprofundando. E esse aprofundamento vai fazer com que elas divulguem o yoga do riso, porque elas estão obtendo resultados. A gente tem que tomar muito cuidado, é uma coisa que eu percebi, quando a gente faz divulgações do tipo relâmpago. Você vai lá, faz uma apresentação, não sei o quê, numa empresa, não sei o quê, e pum, foi embora. A pessoa teve contato com aquilo, mas não aprofundou. Então, talvez ela não tenha tido a oportunidade nem de receber o benefício, de identificar o benefício.
Então, a gente tem que ver até quanto é interessante, em termos de divulgação, você fazer uma experiência relâmpago. Mas vamos lá. Depois a gente debate. Então, eu acabo não acompanhando tão de perto, né, esses trabalhos de pesquisa de vocês, mas a gente acaba se beneficiando, porque aos poucos as pessoas estão conhecendo mais o que é o yoga do riso, né? É mais comum as pessoas comentarem hoje em dia dessa técnica, que antes era só uma coisa meio doida. A Bel vem lá com as risadas doidas. Agora, depois da pandemia, então, é uma ferramenta essencial, sensacional, maravilhosa, principalmente com o objetivo social mesmo que tem, né? O Yoga do Riso nasceu para ser um clube aberto à população, seja nas praças, nos ambientes onde as pessoas se reúnem. Então, é de fato um santo remédio. Desculpe, essa é uma outra coisa que a gente também precisa discutir, mas é uma coisa que foge do nosso controle. O yoga do riso online, porque, conforme a Bel falou, o yoga do riso foi criado para ser praticado nas praças, em públicos, ou seja, presencial. E, cara, eu ainda não tive, vocês vão achar ridículo, mas eu ainda não tive a oportunidade de fazer uma prática presencial consistente. A única prática que eu fiz foi com um grupo daqui de Salvador, que eu fui na praça, encontrei com vários companheiros e companheiras da gente e fiz ali a prática e achei um espetáculo para variar, né? Mas, além disso, tem um outro cuidado que a gente precisa ter, que é a gente incentivar a prática do yoga do riso online, porque ela, por outro lado, se por um lado ela traz conforto, a exposição muito tempo online acaba trazendo prejuízo para a saúde, que é o objetivo do yoga do riso. Digo, e não tenho a menor dúvida de que o riso, ou o yoga do riso, hoje em dia, é um tratamento. E no meu voluntariado tem esse Clube do Riso, onde eu faço a aula. Sempre eu dividi essa aula em duas partes, que a dança é uma outra grande paixão minha. Então, a minha aula, ela tem metade da aula, meia hora de yoga do riso e meia hora de dança terapêutica. E que eu acho que é um casamento perfeito. Quando eu fiz a formação com a Ana Banana, a aula de yoga do riso dela já é muito recheada com dança e com brincadeiras. Então, para mim, é uma ligação perfeita. Mas eu queria começar pelo voluntariado, que você dissesse como é que surgiu esse trabalho, como é que ele vem crescendo, e detalhasse também um pouquinho das dificuldades de você trabalhar com idoso. Isso tudo a título de esclarecer, porque tem muita gente que leva o trabalho do yoga do riso para os idosos, só que às vezes talvez careçam de informações que sejam bem pertinentes, porque eu mesmo já fui professor de yoga e yoga tradicional. E uma vez eu estava fazendo justamente trabalho voluntário num lar de idosos e, de repente, uma aluna minha sumiu. E aí depois ela voltou e me disse que teve um derrame. Aí será que eu causei esse derrame nessa pessoa? E aí eu fui descobrir que, de repente, levantar os braços pode aumentar a pressão sanguínea, uma série de coisas que não necessariamente tenha levado às pessoas. Mas aquilo me acendeu a necessidade de você ter um cuidado extra com as pessoas idosas. O público que eu trabalho é um público idoso ativo. Isso muda muito. Eu já fiz também sessões de yoga do riso dentro de uma outra unidade, né, que é um centro-dia aqui de Arujá, onde tem idosos com acometimentos vários, né, com mais debilidade, uma dificuldade física de movimento, com questões mais sérias físicas. Mas o que eu diria eu nunca tive dificuldades, até achei engraçado, assim, quais são as dificuldades? Eu ri por dentro, assim, nossa, que bom que eu não vejo as dificuldades, eu vejo as facilidades. Para mim, trabalhar com idoso é uma facilidade. O que eu diria quando você estiver num grupo com questões importantes de saúde, esteja junto com a equipe daquele grupo. Vamos supor, eu fui para um centro-dia, as pessoas que cuidam daqueles idosos estavam juntos.
presentes. Eu não estava sozinha com o grupo, estavam as fisioterapeutas, as cuidadoras daquele centro de dia, estavam participando junto. Então, elas sabem, esses cuidadores sabem as necessidades específicas de cada idoso, e se tiver alguma atividade que vai prejudicar um ou outro, os próprios funcionários vão estar ali dando essa condição. E numa conversa anterior eu pergunto, olha, tem algum movimento, tem alguma questão que eles não possam, que tem algum que não possa fazer? Então, a gente tem que compartilhar responsabilidades. Não dá para você chegar num grupo, né, especial e querer cuidar do grupo sozinho, seja qual for o grupo especial. Só pego um exemplo, tá? A gente está no mês de conscientização do autismo. Se eu pego um grupo de autistas, que nunca aconteceu ainda, mas assim, é importante que eu esteja com alguém que tenha um conhecimento aprofundado, já daquele grupo, que conheça as características daquele grupo, para poder me ajudar. Eu, por exemplo, esses dias eu fui fazer um trabalho junto com crianças. Eu falei, socorro, eu trabalho com adultos. Eu preciso ter junto pessoas que já tenham habilidade para lidar com crianças, né? Então, pedir ajuda mesmo, tem que estar... Não é porque você domina a sua técnica do yoga do riso que você vai conseguir transitar em qualquer grupo. Então, nos grupos que você não tem um conhecimento mais aprofundado, ou daquele grupo, ou de como lidar com a idade, esteja junto com pessoas que têm essa facilidade. Aqui eu esperei ela concluir, porque eu vejo o yoga do riso como uma coisa que está nascendo, uma criança. E como uma criança, há um entusiasmo muito grande que, às vezes, pode beirar o descuidado. Então, eu vejo muita gente levando o trabalho de yoga do riso para os idosos. Por que disso? Porque os idosos necessitam de um cuidado diferenciado com relação à saúde. Só que aí é que reside justamente o perigo, porque a gente acha que o yoga do riso, por si só, já tem todos os cuidados necessários. A gente sabe que tem as contraindicações, só que, na verdade, se você pegar um grupo de pessoas 50 a mais, vamos colocar assim, muitas delas, no processo de vida delas, não aprenderam a se cuidar. Então, elas nem têm uma consciência da condição fisiológica dela e nem procuram um médico. É raro o pessoal que apresenta atestado médico, alguma coisa, numa academia, o que dirá numa apresentação pública de yoga do riso. Se isso começa a se expandir, conforme a gente espera e deseja, as intercorrências podem aumentar. E aí sempre vai aparecer aquele crítico para dizer, olha, está vendo? Isso aí é uma panaceia que está levando a problemas, intercorrências de saúde. Então, a gente tem que ter um cuidado extra e a Bel está apontando um caminho, que é você estar apoiado em outros profissionais. Isso, cara, é bem interessante quando a gente pensa nos PICs do sistema de saúde. Esse trabalho multidisciplinar. E aí fica tudo mais fácil. Perfeito. Né? Então, como eu te falei, o grupo meu grupo de yoga do riso, esse grupo do riso, são idosos muito ativos. Quando chega um ou outro com alguma dificuldade, ou porque uma dificuldade pontual, ou porque chegou no grupo alguém com um perfil diferente, eu tenho uma forma carinhosa de cuidar que até hoje tem dado muito certo. Eu coloco essas pessoas sentadas no camarote. Então, a minha aula de yoga do riso, diferente do que diz ali no protocolo de yoga do riso para idosos, o protocolo lá na apostila diz para você fazer uma aula com todos sentados em cadeira, blá, blá, blá. Jamais dei uma aula de yoga do riso para idosos. Sentados, eles sempre estão de pé na minha aula. É uma aula com movimento, assim como uma aula de yoga. Mais uma vez, um cuidado que a gente precisa ter especificamente quando a gente faz a prática online. Não permitir ou estimular, pelo menos, que as pessoas fiquem de pé, porque geralmente quando a pessoa está de frente para o computador, está sentada. Do riso para adultos, com algumas considerações.
E aí essas considerações eu vou, né, vou dar essas dicas para vocês aqui, que são algumas coisas específicas que, apesar de ter, né, uma pessoa adulta, idosa, ativa, tem algumas questões que a gente precisa cuidar. Por exemplo, atividades ou exercícios que façam você girar. A gente não usa. Porque, eventualmente, pode ter alguém com uma labirintite. Então, não preciso colocar exercícios que rodopiem. Outro cuidado, exercícios que eu tenha que andar de costas. Vou fazer com muito cuidado. Se for dar um passo ou dois, mas assim, sempre tendo cuidado para não gerar um tropeço, né, uma tontura. Então, não usar rodopios, não ficar andando de costas, ter a atenção e o cuidado com relação a saltos e pulos, exercícios que sejam de maior impacto, não vamos saltar. A gente pode fazer um movimento, um micro salto, ou eu uso muito a câmera lenta, né? Vamos correr em câmera. Enfim, a gente utiliza o movimento, mas dentro daquela realidade, daquele organismo. Mas eu vejo que a atividade do yoga do riso lúdica ou os exercícios em movimento é muito saudável para a pessoa idosa ativa se movimentar. Sim, então, para mim não faz sentido fazer uma aula de yoga do riso com todo mundo sentado. Seria, talvez, né, como aconteceu quando eu fui no centro-dia, com idosos mais debilitados. Aí, ok. Eu queria te fazer uma pergunta com relação à meditação do riso. Como é que você faz com os idosos? Porque a meditação do riso de 10 minutos, nem no clube online a gente consegue que as pessoas se mantenham. Não. Quando a gente vê a aula, eu não lembro exatamente ali na apostila, eu vou até dar uma estudadinha lá. Mas a aula para idosos, a sugestão é que você faça uma aula mais curta. 30 minutos, 20 minutos. Então, não é aquele protocolo da aula de 40 minutos que a gente tem, a meditação do riso de 10 minutos. Isso não, na minha aula, isso não acontece. Perfeito. Eu coloco, hoje em dia, os meus alunos para meditarem a meditação do minuto. Eles ficam 1 minuto de olhos fechados, meditando no final, mas aí em silêncio. Isso, né, esse é um protocolo meu para ajudá-los a aprender sobre a meditação mesmo. Mas, rir por mais de 1 minuto, isso nos exercícios, isso acontece. No meu protocolo de aula, eu faço uma aula de meia hora, onde eu não coloco a meditação do riso. Eu faço todo aquele início, faço todos os exercícios de yoga do riso, e faço rir sem motivo, mas rindo. A gente ri, um olhando para o outro, caminhando pela sala, enfim. Eu faço eles rirem sem motivo, mas sem fazer a meditação do riso. Isso no meu protocolo de aula, dentro do meu clube do riso. Por quê? Eu fiz uma parada aqui para mostrar o seguinte. É importante que a gente esteja assistindo uma pessoa experiente, uma pessoa qualificada e da área de saúde, para perceber como é que, embora a gente deva respeitar o protocolo para não descaracterizar o yoga do riso, existe uma necessidade de você fazer adaptações de acordo com o teu público, principalmente nesse caso. E quando a gente sai da prática do recém-formado do curso, a gente, às vezes, fica querendo ter uma certa rigidez na aplicação. E isso, no caso dos idosos, pode se tornar uma dificuldade. Porque eu faço a transição. Eu finalizo, né, com o riso e já passo para a minha aula de dança terapêutica na sequência. Que, cá entre nós, acaba sendo um exercício de risoterapia. Eu finalizo a aula de yoga do riso, mas a gente continua rindo, né, de uma outra forma. Né, com os exercícios dançantes, eu tenho um outro propósito de exercícios de treino cognitivo através da dança, que é um outro trabalho meu. Acho que para eu me organizar e ajudar mais as pessoas que estão ouvindo. Então, em aulas de yoga do riso, para pessoas idosas ativas, sugiro fortemente seguir o padrão de uma aula para adulto, menos intensa, evitando giros, evitando andar de costas e evitando saltos ou coisas impactantes. E adaptando o vocabulário, colocando músicas dos anos 50, dos anos 60, né, letras de músicas que vão ativar a memória afetiva dessas pessoas. Então, é uma adaptação, mas eu
gosto da ideia de utilizar o movimento, o espaço e todo mundo de pé. Quando percebo que tem alguém com maior dificuldade de locomoção, ou às vezes dificuldade de se ficar muito tempo em pé, tinha um senhor que era a coisa mais linda, ele fazia questão de começar a aula em pé. Às vezes eu via que ele já estava lá se apoiando na pilastra, eu pegava a cadeira, já deixava do lado da pilastra, e ele fazia aula no camarote. Então, com esse senhor, eu aprendi inventei essa modalidade de aula no camarote. Eu coloco algumas cadeiras, esses dias vieram alguns senhores do centro do dia fazer aula com a gente lá no Centro de Convivência de Idosos. Então, estava lá toda a turma, como sempre, espalhada, e aí, na frente, a gente colocou 6 cadeiras. Eu falei, olha, os convidados vão ficar no camarote. Então, na frente de todo mundo estavam eles fizeram aula na cadeira, e o grupo, como sempre, fez a aula em pé. E aí fiz uma interação, coloquei o grupo para fazer trenzinho em volta da cadeira, dos convidados. Então, trazia a ideia do sentar de uma forma leve e gostosa. Quem precisar sentar a aula toda, ou em alguns momentos da aula, ter aquela cadeira ali disponível. E dá para dançar sentado, dá para fazer um movimento igual para quem estiver sentado. Faz sentido? Faz sentido. Esse momento também é bem importante pelo seguinte, você observa no trabalho dela um respeito pelas limitações de cada um, ao mesmo tempo uma atenção, um carinho, tentando atender no que aquela pessoa necessita. Isso, no caso do idoso, ele é fundamental. E quando eu estou falando de idoso, eu estou falando de mim mesmo, tá, gente? Porque eu achei engraçado que eu fico falando de idoso como se eu não fosse um. Então, a gente tem uma necessidade de que haja esse reconhecimento. Olha, minha condição é diferente. A gente tem que tomar cuidado, porque a gente, no ímpeto de estimular, a gente acaba ultrapassando o limite da pessoa, de uma pessoa que ela já não tem uma condição de paciência tão refinada. Então, ao invés de você conseguir estimular, você vai acabar desanimando a pessoa. Vamos continuar. E eu vou aproveitar e entrar num outro viés, mas que faz parte disso também. Pessoal que gosta de observar as questões da risoterapia, isso que a Bel está trazendo é fundamental para qualquer ambiente, seja ele em grupo ou individual, é o acolhimento, é o ambiente seguro. Uma pessoa que está iniciando ou a pessoa que não tem condição de acompanhar o grupo, mas percebe o apoio do líder para acolher ele no momento de dificuldade, ele se sente seguro para estar ali naquele ambiente. Porque senão aí começa aquela história, começa a entrar deu branco aqui. Começa a entrar o sistema de alarme, você acaba não rindo, você acaba não participando e inconscientemente você acaba não curtindo aquela coisa, porque você acaba ficando retraído. Então, é fundamental que você tenha amor pelaquilo que você está fazendo. Então, quando a Bel fala, eu vejo muito amor, muita dedicação, muito olhar para essas pessoas que ela trabalha. Tem muito amor envolvido mesmo, várias vezes. É muito comum eu me emocionar no meio da aula, e a turma até já sabe. Começa a falar e me emociono muito, porque tanto quem está trabalhando com o yoga do riso, especificamente, exclusivamente ali, seguindo a cartilha do Mandankatari, que é maravilhosa, né? Fazendo certinho como está ali, certamente você está oferecendo um produto de muita qualidade. Acho que a gente tem que tomar cuidado de não misturar técnicas. Eu dou minha aula separada. Primeiro a aula de yoga do riso, depois dança terapêutica. Eu não misturo uma coisa com outra, até para o aluno saber o que é o yoga do riso. Olha, estamos começando a aula de yoga do riso. Agora terminou o yoga do riso. Vamos começar a aula de... Então, eu deixo bem marcado mesmo, para eles entenderem o que é uma coisa e o que é outra coisa. Oi? Continua rindo, mas não é mais yoga do riso. Exatamente. Para ficar bem claro. Então, eu utilizo... Essa fala também foi bem interessante, que eu só dei conta disso agora. A gente precisa entender o que é você fazer uma adaptação do protocolo para uma necessidade de cada grupo, que é o que a Bel está falando, e diferenciar daquilo que é descaracterizar o protocolo. Quando você, por exemplo, mistura yoga do riso com corrida, ou então yoga do riso
com biodança. Aí você está misturando, você está descaracterizando. A dança e as brincadeiras fazem parte do protocolo de yoga do riso. Essa é uma questão bem delicada, porque o próprio yoga do riso, conforme o Madame Katari ensina, tem uma dinâmica grande. Então, você tentar manter o protocolo não é coisa muito simples, não. Meu conhecimento na aula de yoga do riso, mas ali, permeado, né? Mantendo aquela estrutura da aula para que a gente possa chamar de uma aula de yoga do riso. Que pode ser uma experiência de yoga do riso, pode ser de 5 minutos a 1h30. Né? A gente, quando se prepara e quando estuda ali, a gente vê que eu posso dar uma excelente sessão de yoga do riso em 5 minutos, posso inspirar, mobilizar pessoas e fazer esse riso, de repente, brotar, e posso fazer uma aula completa com a parte da meditação do riso e o aterramento no final, enfim, é maravilhoso. Mas é uma ferramenta que nos dá essa possibilidade, né, de oferecer de acordo com o público, quanto tempo tem, o público qual o perfil desse público, se é infantil, idoso, adulto, se é na empresa, em escola, em qualquer ambiente a gente consegue adaptar. Agora, o que eu sugiro para que você tenha profundidade, né? Se você está num ambiente que você não conhece, pega ali um parceiro que conhece daquele ambiente para te dar uma orientação, ou para estar junto, dependendo da situação. Né? Que nem esses dias agora eu fui fazer uma sessão com adolescentes. Eu falei, olha, eu preciso dos professores desses adolescentes juntos comigo. E aí deu super certo. Mas confesso que eu fiquei muito nervosa. As minhas primeiras sessões foi muito assim, com amigos. Fiz uma sessão dentro de uma aula ali, não tinha um grupo. Esse meu grupo de voluntariado na prefeitura, eu dava aula de dança circular antigamente. Antes. Num outro espaço, não era para idosos, era no CAPS, Centro de Apoio Psicossocial para adultos com ou depressão, enfim. Aí levei o Yoga do Riso um dia para esse grupo, então o Yoga do Riso foi chegando como uma aula extra. Ah, tá. Você já tinha um grupo, na verdade, você já tinha um público. Eu já era voluntária, dava aula de dança circular. Olha, hoje vai ser uma atividade diferente. Então, foi chegando como uma aula extra aqui, uma aula extra ali. Então, meu voluntariado era assim. De vez em quando eu fazia uma sessão de yoga do riso. Até que eu decidi, depois que eu fui para o Centro de Convivência dos Idosos, ali eu já cheguei e falei, olha, aqui vai ser yoga do riso. Mas assim, o nome não foi bem aceito de princípio. Tanto que a minha aula se chama era dança. Essa é uma outra questão. Conforme falei, a gente evita falar de mortes, evita falar de envelhecimento, e essa é uma outra questão que a gente precisa debater como lidar com isso da melhor forma, porque o Marcelo Pinto já apontou isso, ele inclusive fala que usa gestão do humor, Abel está falando isso, e existe realmente talvez um preconceito tanto com relação ao yoga, porque, por exemplo, eu conheço pessoas evangélicas que praticam yoga, mas já vi muita discriminação, já vi vários vídeos, inclusive, de pessoas demonizando o yoga como uma prática. Ou pessoas do próprio yoga que acham que o yoga do riso é uma palhaçada. Então, a gente tem que tomar cuidado e ver como é que lida com essa situação, para que isso não atrapalhe, não desanime os nossos projetos pessoais de levar o yoga do riso adiante. Terapêutica só. Eu chamava de dança terapêutica, mas sempre foi nesse modelo. Eu fazia meia hora de yoga do riso e depois agora vamos dançar. Ah, que bom, vamos dançar. Eu deixava a dança para a segunda parte da aula. E teve uma época que eu tentei fazer um dia de dança terapêutica e no outro dia de yoga do riso. Todo mundo se inscreveu só para dança. Isso eu fiquei muito frustrada. Eu falei, quer saber? Vai continuar sendo as duas coisas no mesmo dia. Meia hora de yoga do riso. Então, foi uma cultura que eles foram aos poucos acostumando, porque, ou pelo nome, não sei direito o quê. Na verdade, Bel, eu sugeri uma coisa. O riso sob demanda, ele não é confortável. Inicialmente,
para quem não tem uma abertura, porque é diferente quem foi buscar um curso e aquela pessoa que é oferecido como um alien, uma coisa assim, é uma coisa que é desafiadora. O riso a gente já estudou, já sabe que tem preconceito em relação ao riso. Que eu escutei recentemente, porque eu estou divulgando mais agora as imagens desse grupo de idosos, enfim, estou colocando mais na rede. E até de alunas, eu escutei que elas estão acreditando mais que esse negócio funciona porque elas estão percebendo, uma contando para a outra o quanto vem melhorando, né, nisso, naquilo, enfim, em várias questões. Então, aqui, né, no nosso pedaço, está sendo um processo, né? O próprio grupo se descobrindo e percebendo, na pandemia mesmo, depois que a gente retornou às aulas, algumas pessoas contaram, né, dos exercícios que fizeram em casa, sozinhos, né, me falando do riso. De vez em quando eu ia lá tomar um banho e ficava rindo, lembrando, né, dos exercícios. Outra coisa que eu tenho feito, que eu acho que vale a pena eu compartilhar com vocês, que é uma coisa, para mim, nova. Eu sempre fiquei inventando muito aula diferente, exercícios diferentes em cada aula, mas eu tenho percebido, pelo menos com esse público, não sei outros públicos, né? Estou muito focada nos idosos. Eu tô me dedicando a condicioná-los a alguns exercícios. Ou seja, eu repito todas as aulas alguns exercícios com o objetivo de condicioná-los, que eles lembrem desse exercício para fazer em casa. Que a hora que vai escovar o dente, pode ser que não lembre um dia ou dois, mas assim, de tanto eu fazer o riso da escova de dente, que eu acordou, olha para o espelho, sorri e pega a escova de dente e ri. Todas as aulas eu estou dando esse exercício, por exemplo. Meu objetivo é condicioná-los, nem que eles não riam, eles vão olhar para o espelho e vão lembrar. Alguma risada vai sair ali. Então, tem alguns exercícios que eu gosto muito, eu escolhi, e eu dou toda a aula. Eu faço uma variação com outros, mas alguns. Um que eu amo de paixão, que eu fiz uma adaptação num exercício que já existia, que é o Segura as Rédeas da Sua Vida. Conhece esse meu exercício? Não. Segura as rédeas da sua vida na sua mão. Faz comigo, vamos lá, porque a gente está muito sério aqui. Segura as rédeas da sua vida na sua mão. Agora, segura as rédeas da sua alegria nas suas mãos. Na tua mão, está a tua vida e a tua alegria. Respira fundo e puxa as rédeas para você. Segura, segura, segura e toca a vida para frente com alegria. Aê! Sensacional, amei. Eu amo. Amei. Eu faço umas 2 vezes no lugar. Faço eles refletirem mesmo, assim, encenando. Segura as rédeas da sua vida. Isso, tem que botar essa voz, botar esse... Eu dou uma poder. dramatizada, né? É a sua alegria na sua mão. Aí na terceira, eu repito isso 3 vezes, né? As 2 primeiras no lugar, um pé na frente, depois a outra vez o outro pé na frente. E na terceira, todo mundo andando pela sala com essa carruagem aí, tocando a vida com alegria para frente. Fica muito gostoso. Cara, que generosidade, eu achei sensacional. E, ó, gente, mais uma vez, a Bel está dando dicas de risoterapia aqui. Por que ela repete e por que ela escolhe, às vezes, cenas do cotidiano? Porque a imagem vai ficando. E aí você, inconscientemente, você, de repente, vai associar o escovar o dente, que é uma coisa que é cotidiana, e vai ter oportunidade de rir. Você vai rir daquele negócio, então ali é um momento de alegria que você vai ter. E, aliás, eu acho isso a coisa mais importante do yoga do riso e do que eu estou chamando do riso sob demanda. É o fato de você estar atento para a alegria, estar atento para o riso. Eu, depois que comecei a fazer yoga do riso, cada pessoa que está rindo, cada momento de riso meu, cada riso que eu faço intencionalmente, eu associo ao yoga do riso, eu agradeço ao yoga do riso. Então, você passa a direcionar, é que nem aquela história, vou comprar um Fusca. Você passa a olhar frequentemente a cada Fusca que passa. Isso tem você que pode falar a respeito disso, porque isso é neurociência, tem um mecanismo do cérebro que faz essa associação. E por que não fazer isso com alegria? Então, isso que você está fazendo de... É isso. Fora que esse exercício foi o máximo. O meu lema é alegria todo dia. Isso eu bato na tecla todas as vezes com eles também. Eu falei, olha, eu sempre digo, falo da importância
das emoções no geral. Eu sempre coloco, né, um dos meus focos no meu trabalho psicoterápico é o treino gestão das emoções. Então, eu coloco muitos exercícios que envolvem a tristeza, o medo, a raiva, todos. Mas eu reforço a importância da alegria ser algo consciente todos os dias, mesmo que seja um dia que não aconteceu nada, que tenha trazido, né, o meu sorriso à tona, eu preciso ter essa consciência dessa importância e criar situações para o meu sorriso brotar. Seja um exercício de yoga do riso, ou seja, eu criar alguma coisa para mim que me traga alegria. Seja buscar uma memória afetiva de algo alegre, enfim. Eu sempre bato muito nessa tecla, dizendo a alegria é o nosso combustível. A alegria, a afetividade, a gente precisa criar oportunidades, situações todos os dias para que ela aconteça, porque é uma emoção muito importante para nosso alimento psicológico. É importante que o riso aconteça todos os dias mesmo, para ajudar enfim, eu acho que todo mundo Já que você os puxou essa hormônios do conversa, eu bem. vou te perguntar. Você aplica, e não que você vai entrar em detalhes, mas se você pudesse abordar um pouquinho como é que é essa aplicação do riso, não vou falar do yoga do riso, porque o yoga do riso dentro de uma clínica, dentro de uma sala, o paciente talvez seja uma coisa mais complexa, mas no riso, como é que isso acontece? Se der para falar, se não der também não tem problema. Eu não entendi bem a pergunta, faz de novo. É porque uma coisa é o teu trabalho voluntário com grupo. E outra coisa, eu não sei se você faz, porque pode ser até que você não faça a aplicação do riso como uma ferramenta, ou se você está atenta durante a tua... O riso, para mim, é uma ferramenta dentro da psicoterapia ou dentro da reabilitação. Aí, dentro do meu trabalho mesmo, ali, eu como psicóloga, como psicoterapeuta, ali fazendo uma sessão de terapia, certamente essa fala também vai para todos os meus pacientes. Da importância do riso. Aí falo do yoga do riso como uma ferramenta e falo de outras ferramentas possíveis, mas falo da importância de trazer o riso. E daí, dentro do meu trabalho, da psicoterapia, a gente faz ali É porque agora que eu fui me dar conta, eu geralmente quando faço referência ao trabalho de psicologia clínica, eu fico preso, de repente, à psicanálise, ou então de um processo mais de... Só que você faz a parte de reabilitação. Eu sou terapeuta cognitivo-comportamental, que Pois é. É uma linha que conversa muito bem com essa técnica, por exemplo, do yoga do riso, caberia. Já teve paciente, né, cada caso é um caso, mas já teve paciente que eu comecei, além da sessão de... Além da sessão de psicoterapia, eu identifiquei a necessidade e a oportunidade do yoga do riso fazer bem para aquela pessoa. Eu comecei a dar uma sessão de 15 minutos semanal para aquela paciente de yoga do riso. Isso foi uma questão específica. Num outro horário, eu dava uma sessão de yoga do riso para aquela paciente específica, porque ela necessitava aprender essa técnica e não ia fazer de outra forma, oferecido para fazer online com os grupos, não foi? Eu falei, então tá, então eu vou te ensinar e a gente vai fazer algumas sessões para você aprender. Desculpa, gente, eu fui querer fazer o pause e acabei tirando do... Vou tentar achar aqui o ponto da fala dela, porque eu queria ressaltar o seguinte: percebam que ela é uma terapeuta, uma psicóloga, e ela aplica a risoterapia na medida da necessidade do paciente dela. Ela não impõe uma risoterapia. Então, a risoterapia como uma categoria de terapia totalmente separada de outras técnicas é uma coisa que a gente tem que tomar bastante cuidado. Deixa eu ver aqui se A vida na sua mão. Ah, não, isso já Faz foi. comigo, vamos lá, porque a gente está muito sério aqui. Coloca todos os dias, mesmo que seja um dia que não aconteceu nada, que tenha trazido, né, o meu sorriso à tona, eu preciso ter essa consciência dessa importância e criar situações para o meu sorriso brotar. Seja um exercício de yoga do riso, ou seja, eu criar alguma coisa para mim que me traga alegria. Seja buscar uma memória afetiva de algo alegre, enfim. Eu sempre bato muito nessa tecla, dizendo a alegria é o nosso combustível. A alegria, a afetividade, a gente precisa criar oportunidades, situações todos os dias para que ela aconteça, porque é uma emoção muito importante para nosso alimento psicológico.
É importante que o riso aconteça todos os dias mesmo, para ajudar enfim, acho que todo mundo Já que você os puxou essa hormônios do conversa, eu bem. vou te perguntar. Você aplica, e não que você vai entrar em detalhes, mas se você pudesse abordar um pouquinho como é que é essa aplicação do riso, não vou falar do yoga do riso, porque o yoga do riso dentro de uma clínica, dentro de uma sala, o paciente talvez seja uma coisa... Para mim, eu também de trazer o riso. E daí, dentro do meu trabalho, da psicoterapia, a gente faz ali É porque agora que eu fui me dar conta, geralmente quando... uma oportunidade específica. Aplicava uma sessão de yoga do riso para aquela paciente específica, porque ela necessitava aprender essa técnica e não ia fazer de outra forma, oferecido para fazer online com os grupos, não foi? Eu falei, então tá, então eu vou te ensinar e a gente vai fazer algumas sessões para você aprender. Mas isso é uma ferramenta. Para mim, o yoga do riso é uma ferramenta dentro do tratamento de algumas pessoas, né, de alguns pacientes. Agora, o riso, acho que vamos ver se eu consigo responder a tua pergunta. Rir é fisiológico, é natural. Certo. Se eu conseguir ajudar as pessoas que estão à minha volta, sejam pacientes, clientes, familiares ou desconhecidos, se eu conseguir fazer com que essa pessoa ria e sustente o seu riso, isso me deixa extremamente feliz. Assim, e para mim é consciente. Às vezes as pessoas à minha volta não sabem que eu estou fazendo isso. Né? Mas assim, se a gente, por exemplo, como é que acontece? Eu tentando traduzir isso em comportamento. Se eventualmente a gente começa a conversar alguma coisa aqui e eu percebo uma oportunidade ou o meu riso natural brota ou o seu brota, eu acabo dando um jeito de esticar isso para mais. Isso que eu falo para os meus alunos. Eu falo, gente, a hora que o riso natural brotar, não deixe de acabar. Aproveita e estica. Pega ele que... Pega. Nossa, isso é um privilégio. E ajuda a contaminar quem está por perto com ele. Então, aproveitar as oportunidades e criar situações para que o riso aconteça. Né? Seja numa aula estruturada, como é uma aula de yoga do riso, ou, enfim, em situações. Eu, dentro, né, do meu trabalho, dentro da psicologia, eu tenho ali alguns, né, seja de uma forma comportamental mesmo, eu posso criar brincadeiras, ou criar situações, ou trazer memórias afetivas, enfim, para que o riso, o sorriso, ou essa sensação de bem-estar aconteça. Eu conversando contigo, Bel, eu percebo como é importante que pessoas que tenham mais intimidade com esse processo psíquico, neurológico, essa coisa toda, passem a acreditar. O que acontece? Você é uma pessoa que tem conhecimentos que, associados e integrados, pouquíssimas pessoas têm. Vou mudar de lugar que está acabando minha bateria. Peraí, não, querida, vamos fazer o seguinte... Não sei se pouquíssimas pessoas têm do riso. Eu já te falei. Eu acredito que poucas pessoas conhecem o riso como uma possibilidade terapêutica, tá? E menos ainda aquelas que conhecem em profundidade o riso, porque, por exemplo, a experiência da Ana Banana é indubitável dentro do yoga do riso, mas ela talvez não tenha, não sei, eu não conheço o passado dela para saber se ela tem um conhecimento psíquico que possa, como é que se diz, integrar essas duas áreas de conhecimento de forma... Da psi, você está dizendo, né? Então, é uma paixão, né? Eu e o Marcelo, a gente, né, teve aquele curso de risoterapia e com a participação da doutora Lívia, que é uma neurocientista, dando uma aula sobre risoterapia. Aquilo foi, para mim, Excelente. Eu nem sei como te dizer. Aquilo foi um presente divino, porque abre, assim, aquela esperança ali de que um dia, né, a gente veja a matéria de yoga do riso dentro de uma faculdade de educação física, dentro de matérias ligadas ao comportamento humano, né, seja numa graduação, seja numa especialização. Mas, assim, isso é um passinho de cada vez, né? Para que, de verdade, o mundo acadêmico... E tem vários colegas nossos que estudam e pesquisam, né? Sim, são diversas áreas. Enfim, tem lá no Rio de Janeiro, oh, meu Deus. Maurício Salem, o André. Tem muito, cara. Tem a Bahia, tem a Rafaela Lobo, que é da área de enfermagem. Muito que cada vez mais isso vá
se tornando uma realidade, né? Dentro do mundo acadêmico, nas faculdades, como matéria, isso será maravilhoso, certamente, porque vai contribuir muito com... Querida, eu queria te convidar para uma gargalhada, porque está tão agradável, eu gostaria de continuar, mas eu fiz um combinado aqui de tempo. Ótimo. Também tem outro detalhe. Se eu continuar contigo, praticamente a live que vai ter com esse vídeo só vai dar você. Eu vou ter que acelerar o vídeo, porque geralmente eu procuro na live permitir que as pessoas se expressem, dê opinião. Então a ideia é eu editar o teu vídeo. Corta ela, dá umas cortadinhas. Isso. Eu vou cortar, mas a gente falou demais. Pô, mas eu acho que a gente não falou coisa inútil. Talvez eu acelere, corte um pouquinho, uma coisinha ou outra, mas se a gente estender mais um pouco, não vai ter jeito, só a gente vai falar. Querida, muito obrigado. Foi um prazer. E se eu puder contar contigo em outra ocasião, eu vou pedir. Pode contar comigo, qualquer dúvida que tiverem. Meu Instagram é um grande álbum de fotografia, está ali meu trabalho, vida pessoal, tudo junto e misturado. Eu coloco ali os vídeos, às vezes, dos meus idosos também, que é o @Bel com 2 L's, _ Ribeiro, _ Neuropsi. Depois me manda por WhatsApp, que eu vou na edição colocar. Tá legal. E aí, estou ali à disposição para tirar dúvida, para compartilhar ideias. Contem comigo. Vamos lá, gente. Voltando aqui para o nosso... Eu queria saber se vocês poderiam me dar um retorno. O que vocês acharam dessa dinâmica? Porque eu sei que, às vezes, tem um certo congelamento. Vocês percebem que ninguém fez intervenção, e eu estou mais habituado que vocês participem mais, porque eu acho bem importante que vocês expressem. É uma forma de vocês assimilarem tudo que a gente está trocando aqui. Aí eu queria saber o que vocês acharam. A Val levantou a mão. Vai lá, Val. Eu estou me preparando para viajar, então estou correndo um pouco para variar, né? Agora é a hora de lavar a louça. A hora das sessões do William. Mas eu adorei, eu achei ótimo. Então, assim, é evidente, né? Eu acho que o mais gostoso sempre é ter a presença da pessoa ali, né? Para a gente poder conversar. Mas, por outro lado, com essa ferramenta, digamos assim, né, da entrevista gravada, a gente consegue ter uma diversidade maior de assuntos, de pessoas. Eu achei genial. Eu adoro a Bel, né? A Bel é realmente muito boa. É uma pessoa assim, tão afetiva, né? O jeito que ela coloca as coisas, assim, é muito gostoso. E eu, assim, mesmo na correria, eu peguei várias ideias e eu ofereci, né? Eu divulguei essa atividade de hoje para uma pessoa que tem mantém uma instituição de idosos aqui na minha cidade. Eu quero muito começar a fazer. Tem como tu chegar mais perto do microfone, o Val, que está baixo, não sei porquê, pelo menos para mim. Ih, acho que é a internet. Não, não é outra coisa. Ué. Ah, meu Deus! Não, é que eu ando de caixinha de som pela casa. E aí eu esqueço de desligar a bendita da caixinha de som e aí não sai o som aqui no celular, né? Ah, desculpe. bom. Conseguiu ouvir alguma coisa do que eu disse? Não, eu consegui até o momento que você começou a elogiar a Bel, que era uma pessoa, aí daqui a pouco foi caindo, não vi. Tá. Aí... menos mal, menos mal. A parte mais importante do que eu falei. Não, eu só estava concluindo que eu divulguei essa atividade de hoje para uma pessoa que tem uma instituição de idosos aqui na cidade, né? Porque eu já falei há horas com ela, eu é que estou em dívida, né? Porque eu ofereci de fazer yoga do riso lá e acabei não dando conta. Mas agora que eu já me mudei e a coisa está mais estabilizada, eu vou tentar me organizar para ir lá. Mas eu achei ótimo as ideias da Bel, as sugestões dela, os cuidados, né, que ela tem. Eu achei muito, muito bom, aprendi muito. E eu acho, por outro lado, essa maneira de fazer com entrevistas eu achei muito legal.
Eu acho que, de repente, vai crescer muito em termos de informação, de experiências, né, que as nossas atividades dos sábados. Muito obrigada. Beleza, Val. Para mim é importante para saber, porque é uma coisa nova, a gente fica sem saber. E eu, inclusive, vou fazer o seguinte: se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para a Bel especificamente, que é a minha proposta? Vocês me tragam a pergunta, eu entro em contato com ela, pergunto se ela pode responder e respondo no privado para a pessoa que me pediu. Porque não faz sentido eu responder na próxima e agora não tem possibilidade, mas eu posso tentar intermediar sempre que for necessário, sempre que a pessoa que tiver interesse, uma troca entre a pessoa que fez o vídeo e a pessoa que tem uma curiosidade a respeito da pessoa que trouxe o vídeo. Alguém mais gostaria de colocar alguma... Não só... Se quiserem me dar mais retorno, eu vou ficar mais satisfeito ainda, mas se quiser também falar sobre o tema, porque a gente aqui, basicamente, tem 2 temas bem importantes. A questão do idoso, ou seja, a pessoa experiente, e a questão da risoterapia, porque ela é no meu ponto de vista, ela é uma risoterapeuta. Aliás, para mim não, minto. Eu não vou negar o ponto de vista que eu tenho sobre risoterapia, que para mim é bem definido. Risoterapeuta, para mim, é aquele que tem o riso como principal ferramenta terapêutica, que não é o caso dela. A principal ferramenta terapêutica da Bel, se eu tiver errado, ela vai me corrigir, a principal ferramenta dela é a terapia cognitivo-comportamental. Então, para mim, ela não é uma risoterapeuta. Para mim, ela aplica a risoterapia no set terapêutico dela. Tá? E assim vai ser com diversos profissionais. Agora, o que diferencia? É aquele que tem um foco na risoterapia. E eu acho isso bem complexo. Eu acho que é uma coisa que ainda vai se desenvolver aí ao longo do tempo. Eu não sei como é que seria exatamente essa risoterapia. Mas se alguém quiser me dar um retorno sobre o modelo ou quiser falar sobre risoterapia e gestão do tempo, humor e tempo, fique à vontade. Então, deixa eu ver se eu preciso trazer mais alguma coisa ou se nós vamos dar a gargalhada final. Diga, Karina, sempre salvando no final, nos últimos minutos ali. Eu estava aqui pensando o que eu vou falar, né? Porque é muito legal que a Bel coloca pela experiência que ela tem, né, no presencial, que eu entrei no yoga do riso durante a pandemia, conheci durante a pandemia e estou mais no online. Eu fiz 3 sessões presenciais, né? E é outra energia, né? Mas o trabalho com um idoso é uma coisa que chama, inclusive, para a gente da Abrariso, né? Se a gente quer fazer esse trabalho, ir atrás de fundo do idoso, para conseguir levar o riso para o idoso, que a gente sabe que é um momento da vida que as pessoas começam a ficar mais preocupadas com a morte, né? Para quem acha que a morte é o fim. Pois é. Então, é uma coisa também muito de crenças, né? Porque quem percebe a morte como uma passagem, é claro que tem o apego pela vida, pelos parentes, né? Pelas coisas que tem, mas é uma forma diferente de ver do que se acha que a morte é o fim. Para quem acha que a morte é o fim, quando começa a passar os anos e fica cada vez mais velha, aquilo começa a angustiar a pessoa, por mais que ela acredite em Deus, né? Então, levar o riso traz essa leveza, né? Essa questão da gente levar mais na brincadeira. E isso é muito importante para a nossa saúde mental. Sim. Então,
adorei esse exercício aí das rédeas. E um exercício que eu gosto muito de fazer sempre é a questão do auto-amor, que daí começa com o creme do riso, né? Pra gente, e daí daqui a pouco a gente já está se dando um abraço, porque isso da gente se amar e se aceitar é muito importante para a gente ser feliz. Então, é um exercício que eu sempre gosto de fazer, esse do creme do riso, do autoabraço, que depois, quando a gente está cheio de amor, a gente manda esse amor para o mundo, que a gente só pode dar o que a gente tem, né? Ô, minha querida, se você me permitir, esse vai ser o tema de amanhã, hein, Cris? Se tu aparecer, que amanhã é o dia do Clube Online do Riso, 8 horas da manhã, que eu faço. E eu vou fazer uma prática baseada no autoamor. Se eu posso copiar? E eu queria saber, Karina, você achou válido ou não? Pode ser sincera, essa coisa do vídeo, trazer vídeos gravados para... Ou você Sim, acha que perde... bom, eu acho que daí essa ideia de parando é que como tu parava e tu pontuava as coisas, não surgiu a oportunidade de eu intervir no meio, né? Sabendo que no final ia ter esse momento para a gente conversar. Então eu gostei, sim. Não, cara, eu acho importante o que acontece. Aí é com vocês. Eu não sei se a Val está com a mão levantada ou se ela esqueceu a mão levantada. Val, se tu quiser falar, tu aparece. Se não, tu abaixa a tua mão depois. Mas eu achei importante na tua fala que tu acabou me chamando a atenção para a questão do online novamente, com a questão das pessoas experientes. Porque o que acontece? Uma coisa é você estar com uma pessoa ativa que está com a dinâmica de saúde mais ou menos em dia e ela está fazendo a prática dentro de casa. Agora, você imagina uma pessoa idosa que você resolve fazer uma prática online. E aí você, de repente, não viu o vídeo da Bel Ribeiro e não presta atenção na coisa de rodopiar. E você dá um exercício com rodopia e o idoso cai e está sozinho. Então, é uma coisa que a gente tem que estar atento. Eu achei muito interessante, porque a Bel, quando eu falei de dificuldade, ela pegou e colocou que ela só vê facilidade. E aí isso desmascara a minha tendência de... Obrigado, Vera. A Vera colocou assim que amou tudo que foi realizada. Essa tendência minha de ficar observando as dificuldades das coisas. Mas eu já aprendi a aceitar isso, porque isso acaba me tornando uma pessoa resiliente, porque na medida que eu só olho para a dificuldade, depois... inclusive, eu não sei porque eu tenho essa mentalidade de olhar para as dificuldades que o que vier é lucro. Seja... Mas fala, Karina. De escolher ver o mundo, né? É uma escolha que tu pode mudar quando tu, né? Já que tu tem essa consciência, tu pode mudar se tu quiser, né? Sim, eu tenho que treinar, mas é interessante isso que você está trazendo, Karina, porque... William, que eu tinha, né, a prática de sempre falar da questão das contraindicações, né, nas minhas sessões. Mas daí aconteceu um dia uma coisa que entrou uma senhora que estava de luto e ela não me falou nada, né? No meio da sessão ela pediu desculpas que ela ia sair, que estava sendo muito difícil para ela. Daí todo mundo, até era um dia que tinha um monte de gente, a Val estava na sessão também. Tinha um monte de gente, todo mundo foi assim empático com ela e daí a gente riu depois, mandando energia para ela e para o marido que recém tinha feito a passagem. E depois eu conversei com a Val, e eu acho que a melhor orientação que a gente tem para dar, mais do que falar em contraindicação, é que a pessoa ria o quanto se sentir confortável, né? Então, assim, o mínimo numa sessão de yoga do riso é a pessoa estar sorrindo, né? O mínimo. E daí ela vai rir e vai gargalhar o quanto ela se sentir confortável. Mas a questão do riso está constante na sessão.
E a gargalhada, se ela estivesse se sentindo bem, à vontade para gargalhar, né? Essa orientação, que foi a Val que me orientou, mais eficiente até, né? Porque a pessoa que ela recém fez cirurgia, ela não vai se sentir confortável para ficar dando gargalhada, Sim. né? Claro, se tem alguém que está grávida na sessão, a gente pode, né, colocar essa questão dos cuidados para não gargalhar muito, né? Mas se sentir confortável, eu acho que é um ponto chave. É que está passando um avião aqui agora que está fazendo uma barulheira danada. Eu cortei o som, mas eu queria falar que eu achei super pertinente essa tua pontuação, porque eu estou fazendo algumas tipo páginas de venda, umas páginas para colocar no meu Linktree. E uma das coisas eu estou falando sobre o Clube Online do Riso. E, cara, no meu ponto de vista, como isso vai ser levado para a gente que nunca teve contato com o yoga do riso, eu pensei justamente nisso. Como é que eu faria para apontar que existe contraindicações? Porque eu acho uma irresponsabilidade você deixar solto. Porque, cara, rir é uma coisa muito natural. Então, as pessoas, às vezes, inocentemente, as pessoas que não têm contato com o riso, elas podem chegar e elas vão ser estimuladas a rirem como exercício, mas, cara, o riso da forma que a gente pratica é uma atividade aeróbica e tem contraindicação em atividade aeróbica. Aí, o que eu coloquei na página? Que riso é uma atividade aeróbica e conforme qualquer... Como é que eu coloquei? Qualquer rotina de exercício tem contraindicação. E aí citei as 3 mais comuns. Eu falei, olha, problema do coração, problema de respiratório e pressão alta são as mais comuns, mas existem outras. E aí eu recomendo, sim, que a pessoa faça uma avaliação médica. Porque, cara, tem muita gente bombardeada da saúde, cara. A gente não pode achar que todo mundo vai chegar a fazer um exercício de riso e não vai ter consequência. Então, não citar, não falar nada, eu não sei se eu faria. Agora, eu acho sim que a gente não tem que ficar dando aqui uma lista imensa, colocando pânico nas pessoas, mas pontuando, dizendo, olha, existem, essas aqui são as mais comuns, você tem que ter uma cautela. E aí eu recomendo, e aí eu falo, mas se você se enquadra nessa situação, não fique com medo. Você pode rir, sorrir, você pode rir moderadamente ou sorrir durante os exercícios que te forem apropriados, entendeu? Porque se você deixar por conta das pessoas, rir é prazeroso, gente. Cara, o sujeito nunca teve contato, começa a ver aquele montão de gente rindo, às vezes com graça, às vezes sem graça, e ele começar a entrar na energia do riso, que é poderosa, o cara vai se esborrachar de rir. E aí, numa dessa, ele já tiver meio requenguela, vai dar problema. Eu não sei qual é a tua pontuação, como é que foi a tua conversa com a Val, mas, no meu ponto de vista, a gente precisa citar contraindicação. Não ficar reforçando uma imagem trágica, perigosa, porque aí tu quebra qualquer condição de riso. Agora, achei também bem interessante, e eu acho que vai acontecer cada vez mais isso, situações inusitadas, porque, pô, como é que tu ia adivinhar que a mulher estava de luto? Entendeu? Uma coisa que é muito comum no yoga é a questão do relaxamento, que também serve para a gente, tá? Deixa eu ver, a Val escreveu um treco aqui, que uma coisa que serve para sugestão, o tema o riso e as contraindicações, como lidar, boa, gostei. Para vocês ficarem atentas. Processo de relaxamento induzido. Imagine que você está num lugar paradisíaco e você está numa praia maravilhosa, nadando em águas mornas e não sei o quê. O sujeito tem trauma porque quase morreu afogado. O cara vai entrar, o cara vai sair do relaxamento na hora, entendeu?
Imagine que você está numa floresta maravilhosa, pô, o sujeito tem que nem eu. Pô, quando tinha 4 anos, me perdi. Hoje em dia, eu não gosto de me perder no trânsito. Se de repente, cara, é lógico que eu não sou tão traumatizado assim, mas tem gente que tem trauma de ficar desorientado. E por aí vai. Mas é só para vocês estarem atentos, porque às vezes não tem jeito. Você tem que ter criatividade e tranquilidade para lidar com a adversidade, porque vai acontecer, que nem aconteceu com a Karina. Bom, meus amores, eu queria agradecer a vocês. Está na hora da gente fazer o que mais gosta. Fala, Karina. Quem que levantou? A Cris. A Cris, tu levantou? Então abre o microfone, Cris. Tem que abrir o microfone. Teu microfone está aberto? Ué, mas não está aparecendo aqui. Está aparecendo como fechado. Então, só vai... Você quer escrever no chat, a gente espera. William, quando eu falo em contraindicações, eu falo assim para que as pessoas que fizeram cirurgia recentemente, no abdômen, no tórax, ou na região aqui da boca, que está com crise de asma ou bronquite, e que está grávida nos primeiros e últimos meses. Essas são as maiores contraindicações que eu acho. É pior que eu nem acho, mas eu acho principalmente a área do asmático. Cara, é o que eu acho. Eu cito as mais óbvias, porque aí a pessoa já está esperando aquilo, entendeu? Ela já, pô, cara que tem problema no coração vai se esborrachar de rir, vai dar ruim. Pressão alta, a mesma coisa. E problema respiratório, outro. Agora, a questão da gestante, ela deveria. Tudo bem, senão a gente vai acabar entrando no mesmo paradigma. Tem que avisar, porque a gestante pode não ter consciência disso. O ideal é que toda gestante tivesse consciência que ela está num momento especial, não que ela seja uma pessoa doente nem coisa nenhuma, mas é uma condição que requer mais cuidados do que o diário, entendeu? Então ela vai se esborrachar. Não precisa muito não, gente. Se a pessoa tiver um mínimo de consciência, mas eu acho que é mais uma questão pessoal, uma questão moral. Eu tenho que pontuar que tem contraindicações. E a forma de eu pontuar, se vai ser com gestante, se vai ser com problema cardíaco, eu acho indiferente. O importante é você pontuar que existe e a pessoa precisa avaliar caso a caso. Isso é a minha opinião, tá? Deixa eu ver aqui se a Cris botou no chat. Ué. Não, ainda não chateou, não. Já chateou? O chat também está ruim? Ué, Karina, se ela já botou no chat, traz aí para mim, porque não apareceu no meu. Sim, ela colocou assim: deixarei para a próxima sobre as contraindicações. Amei a entrevista, tomar as rédeas da alegria, tudo de bom. O motorista alegre dá carona nessa energia. A todos que entrem no seu veículo. KKKKK. Então, galera, vamos lá dar nossa risada final. Caraca, isso aí para idoso, risada final. Ué, Cristina, agora a tua voz apareceu. Então, agora eu consegui. É sempre lembrar aos alunos para eles se autorregularem, como nas aulas de yoga. Sabe que a minha tendência é fazer mais do que eu posso. Sempre. Eu entro, fico alucinada com a alegria daquele momento e passo da conta. Só lembrar isso. Porque de tanto eu ri, acabei forçando, falei para o Will, a minha mandíbula, que acho que já devia ter algum problema, e esgarçou total, porque eu fazia muito mais do que podia.
Entendeu? Uma bobagem dessa, mas aconteceu. Eu estou tratando. Você recomenda que o quê? Eu não entendi o que você falou que é... A mandíbula. Não. Qual foi a tua recomendação para que a pessoa não caísse numa questão? Se autorregular. Se autorregular? E rir o quanto quiser, o quanto puder. Prestar atenção se não está esforçando, se não está fazendo demais, só isso. Dá mais uns lembretes, assim, de vez em quando, para aquelas compulsivas como eu, aqueles que entram e esquecem, fazem, sabe, bota a perna lá em cima e depois, sabe, vai fazer cara, eu gostei dessa tua sugestão agora, porque se autorregular, para muita gente não tem significado, porque ela não tem nem noção do que seja uma autorregulação. Agora, essa coisa que você pontuou, eu acho interessante, porque realmente você pega e fala, olha, yoga do riso tem contraindicações, veja o seu caso. Talvez a pessoa vá lá, vá no médico, o médico fala, mas ela não está acompanhando. Agora, se você ficar reforçando durante a prática, olha, gente, fica atento, hein? Vai na sua medida. Não é para fazer durante a prática, isso vai até dispersar, vai focar em outra coisa. Não durante a prática, um momento que você queira explicar o antes ou depois, ou para escrever, qualquer coisa assim. Para as pessoas sentem, mais do que tudo. Bom, mas é fundamental, talvez, reforçar sempre no começo, porque realmente, se você ficar... Você vê a dificuldade das coisas. Se você traz só no começo, talvez durante a prática a pessoa se desligue e arregace a boca, que nem aconteceu contigo, ou então ela esquece que o coração está marromeno e cai na gargalhada de se esborrachar, e aí tem problema. Por outro lado, se durante a aula tu fica chamando a atenção, galera, fica atento, não sei o quê, a pessoa não descarrega, porque ela vai ficar... Então, a gente tem que dizer, bom, do jeito que for, está tudo certo. Não tem o certo. A gente vai dar tudo certo e pronto. Meus amores, eu acho que eu tenho que ir, porque já passei 10 minutos além da minha cota, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou rir junto com vocês. Uhul! Com as rédeas da idade! Até a próxima, gente! Obrigada, William! Maravilhoso! Valeu!